Nos últimos dias, a frente síria tem sido palco de uma escalada significativa de operações militares israelenses, com uma série de ataques aéreos que visam desmantelar a infraestrutura militar de grupos hostis como Hezbollah e a Jihad Islâmica. Essas ações, segundo as Forças de Defesa de Israel, IDF, têm como objetivo imediato reduzir a capacidade desses grupos de ameaçar a segurança israelense, especialmente no contexto de transferências de armas avançadas e inteligência coordenada a partir da Síria. Israel intensificou seus ataques na Síria na tentativa de desmantelar as rotas de fornecimento de armamentos que passam pelo território, usadas pelo Hezbollah para aumentar suas capacidades militares no Líbano. A frequência dos bombardeios aumentou consideravelmente, com ataques direcionados a áreas estratégicas em Damasco e arredores. Na última sexta-feira, a Força Aérea Israelense, IAF, realizou uma operação no subúrbio de Meze, que, de acordo com fontes locais, resultou na destruição de instalações usadas para armazenamento de armas e logística militar. Esses alvos fazem parte de uma estratégia mais ampla para enfraquecer a presença militar do Hezbollah e dificultar o transporte de armas iranianas. Os ataques aéreos em Damasco, que atingiram áreas previamente associadas a lideranças do Hamas e da Jihad Islâmica, são vistos por especialistas como uma tentativa de minar a rede de apoio desses grupos na região. A inteligência israelense tem destacado que muitos desses locais foram reutilizados pelo Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, e pelo Hezbollah, transformando áreas residenciais em centros militares camuflados. Essa prática tem sido amplamente criticada por Israel, que alega que seus esforços visam preservar vidas civis enquanto desmantelam ameaças terroristas. Na última semana, a intensidade das operações israelenses na fronteira entre Síria e Líbano aumentou, com ataques a pontos de passagem estratégicos que são cruciais para o transporte de armamentos. A IDF tem monitorado de perto esses movimentos e, com base em inteligência precisa, atacou cruzamentos controlados pelo regime sírio, onde foram identificados veículos carregando mísseis e equipamentos militares avançados. Segundo fontes militares, esses ataques tiveram sucesso em destruir várias cargas de armas destinadas ao Hezbollah, que poderiam ter sido usadas em ataques futuros contra Israel. O Hezbollah, que continua sendo uma ameaça significativa para Israel, tem utilizado a Síria como um corredor para transportar armas do Irã, aproveitando-se da fragilidade do governo sírio e da presença de forças iranianas no país. As operações israelenses visam cortar esses elos logísticos e diminuir a capacidade operacional do Hezbollah. Além disso, Israel também está focado em interromper a transferência de tecnologia avançada, como sistemas de mísseis guiados de precisão, que poderiam representar uma ameaça estratégica às principais cidades israelenses. As operações na Síria também incluem ataques a infraestruturas de inteligência do Hezbollah. Recentemente, a IDF atacou a sede de operações de inteligência do grupo em Damasco, que era usada para coordenar atividades na região. A unidade foi responsável por coletar informações sobre posições israelenses e planejar ataques contra alvos dentro de Israel. O ataque foi considerado um sucesso, eliminando importantes figuras da liderança do Hezbollah e prejudicando suas capacidades de planejamento. Na última semana, a Força Aérea Israelense conduziu um ataque coordenado em Da'i, um bairro de Beirute conhecido como Reduto do Hezbollah. Os alvos incluíam depósitos de armas, centros de comando e outras infraestruturas críticas. Antes dos bombardeios, Israel emitiu avisos à população civil, permitindo evacuações e minimizando o risco de baixas não combatentes. Essa prática de avisos antecipados tem sido uma característica das operações israelenses, que procuram balancear a necessidade de ações militares com preocupações humanitárias. O aumento da pressão sobre o Hezbollah não se limita ao espaço aéreo sírio e libanês. A IDF também tem realizado operações em solo, muitas vezes usando drones e unidades de forças especiais para identificar e neutralizar ameaças em potencial antes que elas se concretizem. Essas operações secretas são frequentemente apoiadas por inteligência detalhada, que permite ataques cirúrgicos a alvos específicos, minimizando o impacto sobre a população civil local. A coordenação entre diferentes ramos das Forças Armadas israelenses tem se mostrado eficaz, especialmente em operações que requerem rápida resposta a ameaças iminentes. O governo israelense, por sua vez, tem se mantido firme em sua postura de não permitir que o Hezbollah obtenha qualquer vantagem estratégica na região. Nas últimas semanas, líderes israelenses reiteraram a importância de continuar as operações até que a ameaça representada por grupos apoiados pelo Irã seja reduzida a níveis aceitáveis. Isso inclui a destruição de depósitos de armas, centros de comando e instalações de treinamento.
A liderança israelense acredita que, ao manter a pressão constante sobre esses grupos, conseguirá impedir ataques em grande escala contra o território israelense no futuro. Ao mesmo tempo, Israel busca apoio internacional para suas operações, especialmente dos Estados Unidos e de países europeus. A diplomacia israelense tem se concentrado em explicar que as operações visam proteger a população civil e que são realizadas com base em informações sólidas sobre ameaças reais. Esse esforço de comunicação é crucial para garantir que a comunidade internacional compreenda o contexto das ações militares e para minimizar críticas que possam surgir a respeito das operações em áreas densamente povoadas. A estratégia de Israel na frente síria é parte de uma abordagem mais ampla para limitar a influência iraniana no Oriente Médio. O Irã, que apoia abertamente o Hezbollah e outros grupos extremistas, tem aumentado seu envolvimento na região, fornecendo armamentos e treinamento. Israel, por sua vez, acredita que a contenção da presença iraniana na Síria é essencial para evitar a formação de uma frente unificada contra seu território, algo que poderia levar a um conflito regional de grandes proporções. No campo militar, Israel continua investindo em tecnologia de defesa avançada para enfrentar a ameaça de mísseis e drones vindos da Síria e do Líbano. O sistema de defesa aérea Cúpula de Ferro, em particular, tem sido aprimorado e atualizado para lidar com ataques de saturação que poderiam ocorrer em um cenário de guerra total. Além disso, o sistema David Sling, projetado para interceptar mísseis de médio alcance, foi implementado em várias regiões estratégicas para aumentar a capacidade de defesa contra ataques com mísseis balísticos. A intensificação das operações na Síria também tem um efeito de dissuasão sobre outros grupos na região. O Hamas, por exemplo, que tem uma presença significativa na faixa de Gaza, também depende de apoio iraniano e de rotas de contrabando que passam pela Síria. As ações israelenses têm como objetivo não apenas neutralizar a ameaça direta do Hezbollah, mas também enviar um sinal claro a outros atores regionais de que Israel está preparado para agir preventivamente contra qualquer tentativa de ameaçar sua segurança. O conflito na Síria é complexo e multifacetado, envolvendo uma rede de alianças e rivalidades que tornam a situação delicada e volátil. Para Israel, a estabilidade de longo prazo só pode ser alcançada se grupos hostis como Hezbollah forem enfraquecidos e desarmados. As operações atuais são parte de uma estratégia de longo prazo para garantir que o norte de Israel permaneça seguro e que o equilíbrio de poder na região não se incline a favor de atores que busquem a destruição do Estado israelense. Nos últimos anos, a guerra na Síria se transformou em um campo de batalha de influências regionais, com potências como a Rússia, o Irã e a Turquia exercendo suas agendas. Israel, por sua vez, mantém uma posição independente, agindo de acordo com suas próprias necessidades de segurança, mas sempre atento às dinâmicas internacionais. As operações militares na Síria não são apenas uma resposta a ameaças imediatas, mas também parte de um cálculo estratégico para manter sua posição de força e garantir que sua segurança seja preservada em um ambiente cada vez mais complexo e perigoso.